Neste vídeo, farei uma apresentação de alguns conceitos que compõem os princípios do ensino, isto aplicado no ensino especificamente do yoga ou de conhecimentos que tragam alguma mudança significativa nas vidas dos alunos, dos estudantes e também, naturalmente, de todos aqueles que estão envolvidos com o processo de educação pelo yoga. Esses princípios eles foram apresentados numa conferência que depois foi modelado para um estudo online, um estudo dirigido por Joy Mary Balasco, e pude então compartilhar esse material, que inclusive este está disponível na internet, com autorização da professora Joy Mary. E aqui apenas usarei os princípios do ensino, parte 2, pois a primeira parte eu não considero que seja tão valioso para o contexto específico do ensino de yoga. Por isso, pautei aqui apenas no conteúdo, parte 2. Esses princípios, então, eles são compostos como também linguagem, a linguagem necessária para o verdadeiro aprendizado dos alunos. E nesse ponto, o Learning in Active Process indica naturalmente que o aprendizado é um processo ativo. O aprendizado ele envolve uma prática do aluno com aquele conhecimento. Ele deve estar, então, engajado nesse conhecimento, ou o conhecimento, na verdade, deve engajá-lo, deve de alguma forma fazer sentido para ele, para que esse conhecimento não seja absorvido ou aceito de forma passiva, sem uma reflexão, sem uma análise também crítica, sem um diálogo. Quer dizer, o conhecimento ele deve ser, então, apresentado e aquilo deve ser levado para a sua vida. Ele deve, de alguma maneira, ter um sentido no qual o aluno sinta capaz de engajar esse conhecimento aprendido ou apresentado com o mundo. Não deve ser apenas um conhecimento teórico, apenas um conhecimento que faça sentido ali no contexto específico da sala de aula, por exemplo. Um outro aspecto também disto é importante, claro, é que o aprendizado ele é reflexivo. Ele é, então, algo que, quando posto em contato com o aluno, ou com aquele que recebe esse conhecimento, com o receptor deste conhecimento, este deve ser, então, levado para a sua reflexão. Isto pode ser entendido como que nós não somos todos iguais, nós somos seres individuais e o processo de aprendizado, o processo de sentido, de significação que aquele conhecimento terá para cada um de nós é também individual, é também particular. E isto, então, requer uma reflexão, como que nós devemos e podemos experienciar esse conhecimento de forma mais ampla e de forma mais prática. Isso no ponto 9 pode ser, aí sim, explanado como algo que, de certa forma, deve ser prático. O conhecimento ele deve ser prático. Ele deve ser conciso, ele deve ter, de certa forma, uma abrangência na vida da pessoa e que leve para tópicos que não se limitem apenas àquele tópico específico. Por exemplo, se eu estou estudando sobre um determinado tópico do yoga, e como que isto poderá refletir no meu ambiente de trabalho, sendo que eu trabalho, de repente, num departamento judiciário. Então, determinado conhecimento, se ele passa a ser levado para a vida da pessoa, para a vida do aluno, por um tempo mais longo, o que significa mais do que 8 meses, 9 meses. Mas se ele está absorvendo esse conhecimento ao longo de 15 meses, ou até mesmo de 12 meses, esse conhecimento começa a ganhar como se fosse uma
um enraizamento na vida da pessoa, na qual então ele passa a se aprofundar mais nesse conhecimento. Aquele conhecimento passa a fazer parte do seu modus operandi. Quer dizer, aquele conhecimento agora ele se torna significativo, até mesmo com uma pequena fração de aplicação. O que significa isso? Que quando eu passo a cultivar aquele conhecimento, passo a analisá-lo e refletir sobre ele de uma maneira mais extensiva, por um período mais longo, isto passará a fazer parte do meu modo de vida, do meu modo de operar dentro da minha vida, dentro da complexidade da minha vida. E então, as características desse conhecimento começam a fazer parte também de determinados campos da minha vida, campos da minha atuação. Por isso, então, há uma abrangência mais complexa desses tópicos. E aí sim, aquele conhecimento bem específico do yoga, ele vai poder ser sentido, experienciado, aplicado também no meu ambiente de trabalho, sendo, nesse exemplo, um ambiente dentro da área judicial, dentro de uma área de um tribunal ou qualquer outro ambiente de trabalho, ou na minha vida pessoal, na minha vida, no meu relacionamento, na minha relação com a família, com os amigos, enfim, em qualquer ambiente. E dessa forma, então, este conhecimento ele passa a fazer algumas mudanças nas minhas habilidades, no meu comportamento, no meu modo de vida. Então, um conhecimento dentro desse processo de aprendizagem, ele não trará uma mudança imediata para muitas pessoas, mas sim, dependendo do nível e da profundidade desse conhecimento, ele trará uma mudança, sim, significativa e sensível depois de um período um pouco mais extensivo. Outro princípio é justamente uma ênfase na autoavaliação. Quer dizer, existe uma possibilidade de nós mesmos avaliarmos o quanto estamos progredindo a partir da aquisição desse conhecimento. Mais do que, muitas vezes, alguém de fora, alguém que está apenas nos observando, será capaz de mensurar. Isto, então, também resulta da base de autorreflexão. A autoavaliação só é possível quando nós temos uma autorreflexão, porque é a partir da autorreflexão que nós podemos sim avaliar o quanto nós progredimos ou o quanto nós regredimos dentro de um campo de conhecimento. E da mesma forma, o conhecimento ele deve estar integrado na nossa maneira de vida. Como eu disse anteriormente, o tópico anterior, esse conhecimento ele deve ter uma interação real com a nossa vida. Não é apenas uma aplicação teórica, uma aplicação que fará apenas um incremento na minha disciplina ou no meu currículo. Mas aquele conhecimento ele tem que ter uma interação com o mundo, uma interação com a minha vida. E isso, então, implica em ter, a partir desse conhecimento, uma remodelagem também na minha maneira de entender o mundo, de entender a mim mesmo, de entender a minha relação com o mundo. E isto, claro, se aplica não apenas ao aluno, isto também se aplica ao instrutor, ao professor. Porque todo esse processo de ensino, todo o processo educacional, ele é dirigido por um professor. O professor ele é o centro, sim, mas ele é aquele que direciona o aluno, o estudante, não para si, mas para o conhecimento. A ideia de que o professor é o centro como aquele que canaliza para si é um erro. E é desse erro que grande parte da crítica, principalmente no sistema educacional brasileiro, deu aberturas a
há outras metodologias que, sem dúvida alguma, são completamente equivocadas dentro de um sistema educacional eficaz. E esse problema surge justamente por isso, de ser o professor, sim, o centro, porém ele não é o centro final, não é nele que termina o processo do ensino, o processo de educação, mas ele é aquele que, por ser o centro, ele deve então ter a qualificação para isto, ele conhece algo, aquilo que ele ensina. E então ele é o centro como um canalizador que direcionará o aluno para a experiência com o conhecimento. E é desta experiência com o conhecimento que o aluno então fará o seu processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento ocorre quando há a autorreflexão e, a partir dela, a autoavaliação. O que, claro, naturalmente, não descarta a avaliação necessária e efetivada por um professor, por uma supervisão superior. E, por fim, a ênfase deve ser capaz de aplicar no mundo real. Quer dizer, a aplicação desse conhecimento ela deve ser prática, ela deve ter sentido real no mundo. Então, a execução de uma performance, de um resultado, ou das minhas habilidades, das minhas competências, das minhas formas de agir. Isto deve ter um resultado como o resultado do conhecimento. Por exemplo, se eu adquiro o conhecimento referente a uma determinada disciplina, esta disciplina realmente fará sentido para mim se, na minha vida prática, na minha relação com o mundo, aquele conhecimento fez uma mudança. Por exemplo, eu melhorei a minha comunicação. De repente, meu ambiente profissional, meu ambiente pessoal também exigia uma melhor comunicação. E então, eu adquiro um conhecimento para melhorar a minha comunicação e, como resultado, eu vejo que minha comunicação melhorou. Isso, então, indica que a ênfase da aplicação desse conhecimento tinha um direcionamento para o mundo real, para uma questão prática. E, ao mesmo tempo, uma necessidade de trazer uma evolução. Ninguém adquire conhecimento se não for para evoluir em algum aspecto, em algum campo. O conhecimento pelo conhecimento, ele apenas é o acúmulo de uma biblioteca, o acúmulo de elementos ali catalogáveis. Agora, o verdadeiro conhecimento, quando ele é apreendido dentro dessa linguagem do aprendizado e dentro dos princípios do ensino, é quando então temos relevantes mudanças no nosso comportamento, nas nossas habilidades. E quando isto então nos possibilita darmos um passo além. Darmos um passo rumo àquele objetivo que nós tínhamos. Por exemplo, se eu quero, de repente, mudar minha carreira, mudar o meu campo profissional. Então eu terei que estudar determinados conhecimentos, muitas vezes conhecimento até técnico, para poder concorrer a um cargo naquele novo emprego. E isto então indica que eu preciso ter um conhecimento que fará sentido na minha vida prática, para assim eu dar um passo além, um passo acima da situação, das condições ou do ambiente em que me encontro hoje, seja ele profissional, seja ele qualquer outro. Então, quer dizer, o conhecimento ensinado a partir de uma linguagem de aprendizado, pode possibilitar, então, e sempre deve possibilitar esta mudança. E o conhecimento que traz esta mudança realmente é um conhecimento. Uma informação, por exemplo, não é um conhecimento. Se eu estou me dirigindo para uma cidade que eu não conheço muito bem a rota, e então eu busco informações, essas informações podem ser ali com um frentista no posto de gasolina, com um policial ou com o Google. Em todos eles eu busquei informação, não conhecimento. Tanto que muitas vezes nós pegamos informações e essas informações elas não batem. Então, quer dizer, nós não tínhamos um conhecimento real, um conhecimento verdadeiro, mas sim uma informação, ou seja,
um conhecimento de alguém que pode ter tido a experiência daquele objetivo, né? Ou seja, a pessoa de repente foi àquele lugar, conhece aquele lugar, então ela te passa uma informação. Ela conheceu e ela te passa uma informação, não o conhecimento. E isto pode muitas vezes falhar, e até mesmo nos aplicativos que nós usamos muitas vezes falham, né? Nos dão aí indicações equivocadas. Mas isso é um outro ponto. O importante aqui é entender então esses elementos que compõem os princípios do ensino e a linguagem do aprendizado. Como nós podemos então viabilizar este processo na vida do aluno, na vida do estudante, para que aquele conhecimento apresentado realmente faça sentido prático na vida deste estudante. Até o próximo vídeo. Grato pela atenção. Namaskar.